Racismo ambiental foi tema de mais um Fala Jovem. Univale realiza a 6ª jornada de psicologia, agora no Uninews. Olá, tudo bem com você? Eu sou Fernanda Nominato e agora você vem comigo para saber notícias da Univale e da comunidade. O projeto Fala Jovem continua movimentando e instigando alunos de uma escola estadual a pensar e discutir assuntos importantes e atuais. A repórter Larissa Leite tem mais detalhes. A temática abordada desta vez foi violência escolar em razão de aspectos ambientais. Em uma discussão bem lúdica, os alunos puderam aprender sobre racismo ambiental. E quem conduziu o momento com os estudantes foi o professor Tiago Santos. Ele desenvolveu uma atividade com vários momentos importantes. Então nós estamos estabelecendo a relação entre meio ambiente, violência, injustiça ambiental e educação ambiental. Então, no primeiro momento, nós fizemos o levantamento de representações de meio ambiente apresentados pelos jovens, no sentido de ampliar para uma visão mais socioambiental, mais complexa. Num segundo momento, nós fizemos uma discussão sobre problemas ambientais e injustiças ambientais e agora a turma está dividida em grupos para poder fazer estudo de caso. Nesses estudos de caso, eles estão fazendo análise de problemas ambientais e identificando possíveis casos de violência e de injustiça ambientais presentes nesses problemas. Sabrina é professora e aluna do mestrado em Gestão Integrada do Território. Foi quem deu uma ajudinha ao professor Tiago na oficina. Ela conduziu um momento de contextualização, levando casos reais de discriminação ambiental aos alunos. É muito importante para mim, enquanto aluna do JIT, poder participar, conduzir essa oficina. É uma maneira de contribuir com a produção do conhecimento, aprender também, trazer conhecimento para esses alunos e colocar em prática aquilo que a gente já discute em sala de aula. Eu também sou professora, sou advogada e aqui, como nós estamos tratando a questão do racismo ambiental, tem tudo a ver com o tema da minha pesquisa, da minha dissertação. Essa turminha aí participou e aprovou a ação. Saíram bastante animados do encontro, com a mente ampliada e com muito mais conhecimento sobre o assunto. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa nova, porque no nosso ver, o meio ambiente é só onde tem floresta, só onde tem mato. Mas hoje a gente entendeu que é todos os ambientes em que nós estamos e que tudo estimula isso. E eu aprendi sobre o racismo ambiental, que eu não sabia, que resumidamente é sobre classes sociais também, Pessoas que têm mais recursos e pessoas que têm menos recursos. E eu acho que todo mundo deveria experimentar um pouco sobre, porque eu achei extremamente interessante para cada um. Eu sabia bem pouco, de tudo, de todas as coisas, mas eu aprendi muito que o meio ambiente não é só floresta, não é só mata, que também os humanos estão envolvidos, ainda mais envolvidos na constituição animal, que é fauna, que eu não sabia disso também, e que flores é fauna. A flora, isso, a flora é mais as plantas. Na cabeça de vários seres humanos, o meio ambiente é só mato, a gente vê só as queimadas, mas o meio ambiente é um elemento de conjuntos, onde tem floresta, onde água, rios. Então, assim, é um elemento cheio de conjuntos, onde a gente pode pontuar um monte de coisa, Sobre o racismo que a gente pontuou, é a injustiça, que a gente sofre aqui na escola também, com a falta de água. Eu vou dar um exemplo. Se a gente tiver falta de água aqui na escola, a gente sai mais cedo, o que não é legal, Para alguns que não gostam de estudar, obviamente, isso é muito bom. Mas para a gente, às vezes, que gosta ali de não estar perdendo a aula, gosta de estar ali com as matérias completas, a gente acaba perdendo o que é direito da gente, Então, assim, a gente pontuou várias coisas hoje, foi muito legal o nosso bate-papo com o povo da Univale, e a gente pontuou isso sobre o meio ambiente, racismo. Eu quero te convidar a seguir nossas redes sociais para ficar atento a tudo aqui na TV e na comunidade. O nosso perfil é @UnivaleTV, ou então baixe o nosso aplicativo para conferir toda a programação da Univale TV.
A 6ª jornada acadêmica de psicologia começou na última segunda-feira e promete muita informação para alunos durante toda essa semana. Dá só uma olhada. Ao som de um violino, alunos do 1º ao 10º períodos de psicologia estavam prontos para mais uma edição da Jornada Acadêmica de Psicologia da Univale. Este ano, o evento teve como foco principal a saúde mental. Esta já é a 6ª edição da Jornada Acadêmica de Psicologia. Durante toda a semana serão realizadas palestras, oficina, mesa redonda interdisciplinar e a análise do filme Ainda Estou Aqui. E para fechar com chave de ouro, haverá ainda uma caminhada em prol da luta antimanicomial nas praças Serra Lima e Pioneiros. Muito importante, não só para os alunos e para os profissionais, mas para a comunidade de um modo geral, né? Para que alguns mitos sejam quebrados nesse tempo. Que saúde mental tem que ser cuidada, saúde mental não é uma coisa que exclua as pessoas, e sim a intervenção em saúde mental para a inclusão. E para abrir o primeiro dia de evento, foi realizada uma mesa redonda com a participação da especialista internacional em estudos migratórios e professora da Univale, Sueli Siqueira, e da doutoranda em psicologia na UFMG, Alaine Pessoa. O tema abordado da noite foi psicologia e imigração. Falei um pouco da mobilidade, da imigração dos valadarenses e da região, da micro-região de Governador Valadares para o exterior, dizendo os aspectos, como é que esse fluxo foi fomentado, como que ele teve continuidade até os dias de hoje e quais são as consequências, as repercussões dessa mobilidade na nossa região. Eu trouxe um pouco dessa experiência de como a psicologia ela tem atuado na região norte do Brasil, especificamente no estado de Roraima, falando um pouco dessa experiência da migração venezuelana, uma migração que vem se intensificando no estado a partir do ano de 2017 e de como o governo federal, dentro das políticas públicas, junto com o terceiro setor, que é por meio das organizações da sociedade civil, vem atuando diretamente com essa população migrante no Brasil. Hanna tem 18 anos e está cursando o 3º período de psicologia. Para a estudante, participar da jornada é importante, pois agrega mais conhecimento sobre o tema saúde mental. Eu acho muito importante para a nossa formação acadêmica mesmo e porque dá uma oportunidade da gente ser incluído em coisas que às vezes a gente não teria essa oportunidade. O Uninews está terminando, vem aí o programa É de Pesquisa. E a convidada desta vez é a professora e pró-reitora Adriana Coelho. Tá imperdível. Eu fico por aqui, te espero na próxima semana. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Tchau, tchau. Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um É de Pesquisa. Algumas pesquisas apontam um aumento de 17% da população com deficiência no ensino superior no ano de 2023. Também nesse mesmo ano, houve um aumento de 374% de indígenas no contexto universitário. Por outro lado, outras pesquisas apontam dificuldades de permanência do público LGBTQIAPN+, durante os estudos universitários. Para falarmos sobre os desafios da inclusão e da acessibilidade no ensino superior, convidamos a professora Adriana Coelho. A professora Adriana Coelho é doutora em Ciências Humanas e pró-reitora acadêmica da Univale e, recentemente, lançou o livro Práticas Interdisciplinares sobre Inclusão e Acessibilidade na Univale. Professora Adriana, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, Ed. Principalmente para falar de um assunto tão pertinente, e que a gente precisa discutir mesmo. Ok. E aí, Adriana, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber de você qual foi a motivação para a organização desse livro sobre práticas interdisciplinares de inclusão e acessibilidade aqui na Univale. Olha, eu vi a necessidade de mostrar o que está acontecendo aqui. Eu participei do projeto de pesquisa junto com você, de práticas afirmativas, de ações afirmativas, e a gente via o retorno, com as entrevistas, o depoimento dos alunos. Então, assim, o que a universidade faz é importante e dá resultado. Então, isso não pode ficar escondido. Então, uma forma de mostrar o que é feito aqui é a partir de um livro.
Isso. E aí, né, a gente fala da inclusão e da acessibilidade, né, e das práticas que já acontecem. Eu queria saber, né, de você qual que é a importância de discutir inclusão e acessibilidade no ensino superior, né? As pessoas vêm para a universidade para ter a sua formação profissional. E aí chegam aqui e tem essa discussão. Qual que é a importância disso? A universidade ela não pode ser um espaço de exclusão, começa por aí. Então, a gente tem que discutir a inclusão, porque a gente o papel, é a missão da instituição fazer essa inclusão. Então, toda a comunidade acadêmica ela tem que estar envolvida e pensando na inclusão, né? A partir da sala de aula, a partir do atendimento a um aluno. Então, é esse aspecto que a gente precisa trabalhar o tempo todo e pensando na missão e na visão institucional, que é ser inclusiva. E aí, pensando nisso, né, esse livro é o registro de práticas interdisciplinares de inclusão e acessibilidade. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa característica, né, um material interdisciplinar. Ou seja, o que que é, né, para quem está assistindo a gente, o que significa ser um livro, né, com práticas interdisciplinares? E desse exemplos das melhores práticas ou de práticas, né, que são, né, mais reconhecidas ou que as pessoas, né, possam compreender melhor essa terminologia. A interdisciplinaridade ela mistura as áreas, né? Então tem essa conexão de conhecimentos de áreas. Então todos os cursos, todas as áreas pensam em projetos para inclusão. Então essa interdisciplinaridade acontece dessa forma. Então no livro eu posso destacar o espaço A3, né, que é um espaço institucional que dá um apoio pedagógico, metodológico, psicológico, então envolve várias áreas, porque a inclusão é complexa, né? Ela precisa de vários olhares. O programa de aprimoramento acadêmico também, né? Porque o aluno que ele não chega com todo o conhecimento necessário para a sua caminhada, ele pode desistir. Que ele começa a estudar e fala assim, nossa, eu não sei isso, não estou conseguindo um resultado, um desempenho. Então ele precisa de voltar e ter essa base. Então o programa de aprimoramento acadêmico é para isso. Além disso, né, a Libras, né, que é para os deficientes, as tecnologias assistivas. Então, todos esses projetos que são implementados contribuem com a inclusão. E aí, quando a gente fala, né, desse livro que é escrito a várias mãos, né, é um trabalho interdisciplinar, como que a gente pode pensar que essa característica ajuda a superar os desafios da inclusão, né? Como que isso colabora para que a gente consiga, de fato, ter os nossos alunos da universidade incluídos? Como eu disse, a inclusão ela é complexa, então ela precisa das diversas áreas, da pedagogia, da arquitetura, da tecnologia, né, do direito. Então, quando você une todas essas áreas pensando a inclusão, você transforma de uma forma completa. E não só uma área, né? Porque não adianta ter o espaço físico se não houver o acolhimento. Então, a psicologia contribui, né? A saúde mental, né? Então, a gente precisa dos cursos e dessa articulação e dessa integração. Por isso fala interdisciplinaridade. E aí, né, as práticas de inclusão e acessibilidade na Univale, nesse livro, é um registro dessas práticas, né? Que os cursos já fazem, né? Toda a instituição ela tem essa lógica, esse princípio. Quais são os resultados na prática que a gente consegue perceber na universidade das suas políticas de inclusão e acessibilidade, né? O que você tem e que pode falar para a gente, né, de experiências exitosas que a gente percebe, né, de inclusão na universidade? O espaço A3, por exemplo, né, os alunos que são atendidos lá, eles têm um plano individual de desenvolvimento. Então isso aí já é uma primeira evidência, que vai mostrar como ele está evoluindo dentro do ritmo dele, dentro da necessidade dele. Então isso aí é um número, né? Quantos alunos atendidos, qual que foi a evolução, ele não evadiu, né? Então a evasão também é verificada. E fora a escuta, né? O retorno deles, o retorno da família, né? A gente vê os relatos assim, né? Agora eu me sinto parte, né? Eu consegui me formar, eu consegui meu primeiro emprego, né? E tudo por meio dessas práticas inclusivas. E aí você cita, por exemplo, né, o Espaço A3, que atende os nossos alunos, né? Mas a gente também tem projetos, por exemplo, de extensão, né? Com idosos, por exemplo. Tem o CAIS, né? Que o idoso ele também tem várias necessidades. Então o CAIS é um projeto totalmente inclusivo, que ele pensa, né, de uma forma completa as necessidades. Então ali é um conjunto de profissionais da saúde
né, aí até da agronomia com atividades, né, do mão na massa, da horta, que é uma forma deles, né, gastarem energia, se movimentarem, né. O idoso ele não pode ficar parado. Aí tem agronomia, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, psicologia, fono. Nós temos o coral do cais, então bacana demais, também é um momento de ludicidade, né, de arte com a música. É. E é bacana, né, que nesses 2 exemplos, tanto pessoas com deficiência como pessoas idosas, né. A gente também tem na universidade, né, as práticas de inclusão com as pessoas que são indígenas, não é isso? Sim, com certeza. A gente além de ter as políticas, né, de benefícios com bolsas, né, a gente procura, sempre envolver nos eventos culturais, trazer, né, essa cultura para a gente conseguir entender também. E até entre os indígenas, né, Machacalis, Krenak, eles são diferentes, então a abordagem não pode ser a mesma, né. Então tem que entender esse público, né, incluir esse público e, eu lembro de um relato que eu achei interessante da pesquisa, aí falando assim: "Uai, mas você tem celular?", né. "Uai, ele é indígena, mas ele está caminhando com a evolução do mundo, então ele tem que ter um celular, não é porque ele é indígena que ele vai ter um celular". Então assim, são algumas frases que são colocadas que são indevidas, né, não é porque ele é indígena que ele não vai ter um celular. Que a tecnologia não chegou, né, na população Chegou, indígena. E aí, né, pensando assim, quais são os principais desafios, né, enquanto gestão universitária, né, você como pró-reitora acadêmica e também como pesquisadora organizando o livro, quais são os principais desafios para a gente conseguir, de fato, ter essa cultura de inclusão e acessibilidade na universidade? Sem dúvida é atitudinal, né, porque não adianta nada a gente ter lá, tem a Libras, tem o espaço físico, tem as tecnologias assistivas, mas se a gente não acolhe, se a gente não tem empatia, se a gente não entende, esse é o principal, né. Então assim, a instituição fornece isso tudo, aí chega na sala de aula, não tem esse acolhimento. Então a inclusão ela tem que ser completa, não só de alguns setores, né, tem que começar desde do funcionário lá da portaria da instituição, né, o segurança lá, o pessoal da limpeza, os colegas, né, os estudantes, professores, colaboradores e gestão, tem que ser completo. E aí você traz, né, esse exemplo da acessibilidade atitudinal, né, e da necessidade desses profissionais, né, de toda a universidade, no acolhimento dos alunos, né, e esse é um exemplo da acessibilidade atitudinal. Agora, em relação a outros tipos de acessibilidade, como que a universidade tem trabalhado com elas, né, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicativa, né, você falou um pouco, mas eu queria que você explicasse pra gente. A instituição ela tem um plano de inclusão e acessibilidade, um plano institucional, então ele é monitorado, né, a gente verifica se está cumprindo as metas, o que já foi feito em termos de estrutura física e metodológica de tecnologias, já foi para todos os ambientes, o que ainda falta. Então isso é monitorado e ver se a gente está cumprindo as metas. Além disso, a gente recebeu o prêmio, né, de empresa acessível, né, então teve do município, né, um concurso, a gente se inscreveu e a gente foi premiado e ficamos em primeiro lugar, né, então foi muito gratificante que o pouco que a gente fez é muito para quem não tinha, né, então a gente já viu essa diferença aí. E aí você traz aí o exemplo, né, da premiação e reconhecimento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né, que deu essa certificação da Univale como uma empresa acessível, né. Quais são as soluções ou as estratégias, né, que podem ser elaboradas para as instituições de ensino superior, né, pensar aí os processos de inclusão? Como que isso pode ser feito no dia a dia? Olha, primeiro é com a capacitação, né, começa por aí. A gente tem que formar pessoas para entender a inclusão, para acolher, para ter empatia. Isso é o mais difícil, né, porque cada um vem com a sua história, né, com a sua cultura, então não é tão simples. Às vezes uma palavra que a gente usa, às vezes a gente não sabe o que tá, né. Então até o outro lado também, né, a pessoa com deficiência também tem um pouco de paciência, né. Eu falo sempre isso: "Ó gente, se eu falar bobagem vocês me corrijam", porque faz parte do aprendizado. Então o primeiro ponto é a educação, é a formação. E depois criar esse plano, né, de olha,
fazer um diagnóstico institucional, ver o que a instituição precisa e ouvir, é a escuta ativa, e ouvir as pessoas com deficiência, né? Porque elas que vão dizer o que elas precisam, não é o que a gente imagina que elas precisam. Isso é interessante, né? Porque quando você traz o exemplo, né, da construção dessa política, né? Eu estive envolvido, participei do processo e eu percebi que isso foi feito de forma democrática, compartilhada, né? Se criou uma comissão, essa comissão tinha representantes de pessoas com deficiência, tanto alunos como professores, né? Profissionais administrativos. E aí, pensando nisso, como que é possível avaliar o impacto na instituição, no dia a dia da instituição, a partir dessas políticas? O que mudou, né? Se a gente pensar, sei lá, 10 anos atrás e para hoje, né? E olhando o dia a dia da universidade, o que muda tendo esse tipo de política? Olha, primeiro, eu vejo que a resistência diminuiu, né? Porque tinha certa resistência, né? Às vezes a gente ouvia assim: ah, mas só tem um, vai fazer essa rampa, vai fazer. Mas é um que precisa, então tem que ser feito. Então a resistência diminuiu. E eu vejo maior acolhimento, né? Eu vejo a permanência, né? Aquele aluno que é acolhido por completo, que atende às necessidades dele, ele não vai embora, ele fica, ele se sente parte. Então, quando ele é ouvido, ele fica, né? Então a gente percebe isso, né, no dia a dia. E também as pessoas com interesse em aprender. Então, assim, como que eu faço? Como eu estou na pró-reitoria, a gente tem retorno de coordenadores, chegando assim: olha, ele já consegue identificar, né? Não sei se o aluno já passou pelo espaço A3, eu já identifiquei isso, 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 o que eu faço? Então, quando não sabe, já está procurando. Então, isso aí é um grande passo, né? Não fica naquela zona passiva, estou vendo, mas isso não é problema meu, né? Não fica mais. Você cria uma cultura de inclusão, né? De sensibilidade para perceber que é possível fazer algo por alguém no contexto da educação, né? Com certeza. E aí você traz, né? Por outro lado, você falou também da permanência. Esse aluno, né, que vem e que se sente incluído, né? Ele se sente pertencente. Qual que é o impacto disso na formação profissional dos alunos, tanto com deficiência como não deficiência? Porque se ele vivencia isso na universidade, ele vai chegar no mercado de trabalho, né, com outro olhar. Como é esse processo? Eu falo assim, que quando a gente lida com essas situações, com essas experiências, a gente aprende muito mais, né? Então, o fato de ter um aluno com deficiência, né, a gente vai ajudar a suprir a necessidade dele, mas a gente vai aprender muito mais. Então, a gente se torna um ser humano melhor, né? Então, ele também, como ele foi assistido, ele também vai se tornar uma pessoa melhor. E aí, por outro lado, né, Adriana, assim, às vezes algumas pessoas têm resistência com políticas de inclusão, né? Fala que é frescura, que não precisa, né? Mas, por outro lado, enquanto ensino superior, todos os alunos de graduação ou da pós-graduação, né, precisam adquirir o que é chamado de habilidades e competências. Como que é essa relação, né, entre aquilo que o aluno precisa adquirir na formação e aquilo que deve ser adaptado, né, para os alunos de acordo com a necessidade? Como que fica essa relação, né? É uma inclusão de fato ou uma inclusão, né, que é meramente para cumprir a legislação? Não, eu acho que a gente faz bem feito isso aqui, né? Não é o que sou pró-reitora, não. A gente vê o trabalho. Quando cria-se o plano individual de desenvolvimento, aí você faz um diagnóstico daquela pessoa. Então você sabe, ela é boa na escrita, não é boa na fala, ela tem dificuldade motora. Então ali você já traçou o perfil daquela pessoa. Então você vai adaptar as atividades, não quer dizer que ela não tenha capacidade intelectual. Mas às vezes ela não dá conta da fala, ou é muito tímido. Então, assim, tem que ver todo o perfil. Então, a partir daí, prepara. Tem situações em que o aluno não consegue fazer a prova junto com a turma, fazer as atividades com a turma. Então, ele vai fazer separado no tempo dele. Tem alguns que precisam de mais tempo. Tem alguns que fazem rápido demais. Então, cada caso é avaliado individualmente. Então, esse fato de personalizar é o que é importante, que aí a gente consegue ver realmente o resultado e pelo próprio aluno. Não é a instituição que está empurrando ele, não empurra de jeito nenhum, ele vai com os próprios pés. E dentro do seu tempo, dentro da sua vivência. Dentro da sua vivência. E aí, Adriana, isso é importante, né? Porque, na verdade, essa é um cumprimento da legislação, né? A Política Nacional de Educação Inclusiva, ela é uma obrigação na educação básica e no ensino superior.
mas a forma como isso é feito é o diferencial, É. né? E aí, eu queria que você falasse como que é a posição institucional em relação a isso, né? A inclusão, ela se torna um princípio da Univale, é isso? Sim, está na visão da Univale, né, então é assim, tá no centro da política universitária. E o que é que eu vejo, assim, posso dar mais um exemplo, né, porque, a gente tem parentes aqui, né, que usou o serviço, então a gente vê a evolução, né, o tempo de estudo seria de 2 anos e meio, ele gastou mais tempo, mas ele formou com com mérito próprio, né. Foi emocionante o dia da formatura, né, porque o médico dele de infância falava assim: "Olha, se ele conseguisse chegar até, eh eh, o primário ou a 8ª série, estava ótimo". Ele formou, e por mérito próprio. A gente até fica emocionado, arrepia, assim, né, porque a gente viu a evolução, né, e acompanhou junto do setor, né, quando foi para o primeiro estágio, quando fez a primeira entrevista de emprego, estava nervoso. Eu falei: "Não, vai dar certo", a mão suando. Então, assim, faz parte, você vê que amadureceu e que conseguiu por mérito. E aí esse seu relato, né, é importante porque traz também o olhar da família, né? E aí como que é esse trabalho institucional para a família desse aluno que necessita de alguma, né, adaptação, alguma política mesmo de inclusão e acessibilidade? Como que isso é trabalhado? Olha, é trabalhado junto com a família é imprescindível. Então, a família que dá o total apoio não tem erro, né, e por quê? O profissional direciona, né, o profissional da inclusão do setor vai direcionar, ele precisa disso, precisa daquilo, e aí se a família não apoiar, não, contribuir com essa evolução, aí metade vai, você vê? Então a participação da família nesse projeto de inclusão é indispensável, é imprescindível. E aí pensando no futuro, né, a Univale já tem, né, a sua política há alguns anos, né, um tempo, e aí a gente tem esses exemplos que estão registrados nesse livro, né. Sim. Quais são os projetos do futuro, né, enquanto gestão, para pensar acessibilidade e inclusão para os próximos anos? Olha, a gente ampliar, né, o espaço A3, porque teve um aumento substancial, a gente já tem os números, né, de quanto que aumentou o atendimento, então a gente precisa ampliar todas as atividades, os serviços do setor, né, e também, ampliar, o atendimento nas outras áreas, né, dos trans, né, questão do gênero, raça, etnia, tudo isso a gente vai ampliando. As outras formas de inclusão com os outros Isso. públicos, né. Adriana, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para profissionais do ensino superior, professores, gestores de instituições de ensino superior, né. Qual a mensagem que você deixa dessa experiência singular da Univale com as políticas de inclusão e acessibilidade? Vou deixar com uma fala bem potente, que a inclusão é transformar, e é uma escolha ética. Então a Univale escolheu isso. Então, que cada um também seja uma ponte, né, professores, alunos, gestores, a comunidade externa, que seja ponte, não muros. Muito bom. E aí, né, quem tiver interesse em verificar esse livro, onde que entra, como que pode ter acesso? No site da Univale, né, tem na página da editora, tem um link, você pode baixar gratuitamente o livro e se deliciar aí com os nossos projetos. Adriana, agradeço a sua participação no Ed Pesquisa. Te convido a assistir às outras edições do Ed Pesquisa e à programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Olá pessoal, sou a professora Joana, daqui da Univale, para mais uma dica do português sem neura. Desta vez nós vamos falar do prefixo super, que muitas vezes nós pensamos que é só uma palavra, um adjetivo qualquer. Pois é, o super, ele só vai ser utilizado, tá, com hífen quando essa segunda palavra iniciar com H ou com R. Então, se eu falo super-herói, eu vou colocar o hífen. Super racional, um hífen. Agora, supermercado, junto.
Então espero que vocês tenham gostado dessa dica e agora acredite que o super não é só uma palavra, não é só um adjetivo, é um prefixo. Um abraço!